Fala galera, meu nome é PH e esse é o canal Tic Tac. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Real Madrid e Arsenal, ou melhor dizendo, Arsenal e Real Madrid, porque foi no Emirates Stadium e tivemos um jogo muito interessante de se ver. Obviamente foi melhor pro lado dos Gunners e com uma vitória de 3-0. E vamos lá. Para começar, o Real Madrid ele veio no 4-4-2, que tem sido sua formação base durante seus jogos, suas partidas. E o Arsenal ele veio com um 4-3-3. Então, para começar, eu vou focar mais no lado da equipe do Arsenal, de como que ela conseguiu fazer o que fizeram para bater de frente com o Real Madrid e ganhar esse jogo, porque foi o que aconteceu. Então, para começar, quando o Arsenal atacava, o time do Real Madrid ficava basicamente assim. Fazia meio que uma dobra aqui por conta da famosa jogada que muitas vezes o Odegaard e o Saka faz durante a temporada, né? Que é bem comum deles fazerem essa jogada. Então a gente vê muito o Real jogava bem recuado mesmo. O Mbappé, ele não voltava muito, normal, algo comum do Mbappé, de não ter tantas ações defensivas. O Vinícius Júnior ele voltava mais para dar um pouquinho mais de apoio, mas o time ficava basicamente assim. O time do Arsenal, quando atacava. Era um time bem ofensivo, bem ofensivo mesmo, e o time atacava basicamente assim. Quando o Saka tava com a bola, deixa eu pegar até uma bolinha aqui para ficar mais fácil. Quando o Saka tava com a bola, o Arsenal, o Real Madrid se colocava em campo assim, com esse tipo de, de bloco. Então, um bloco baixo, onde tinha 4 jogadores aqui, um marcando um meia atacante, outro marcando ponta e 2 na sobra. E um aqui para chegar aqui, ó, de frente com quem tá jogando centroavante, ou aqui, ó, para recompor aqui, ó, nessa área aqui. E o Modric ficando nessa região ou para interceptar um passe ou para bater de frente com o Thomas Partey. E o Rodrigo ficava mais aqui para casa de uma chegada do Lewis Kelly. Então, no começo do jogo, o Real conseguiu se manter, se defendendo muito bem desse tipo de jogada, para que não tivesse uma ultrapassagem do Odegaard aqui. Então é algo que no começo do jogo o Arsenal tinha muita dificuldade de fazer. Então às vezes ele voltava a bola aqui pro Timber, aí rodava o jogo. Então era algo que tinha muito no começo do jogo. Mas aí acontecia várias coisas desse tipo. Da recomposição do Real Madrid. A recomposição do Real Madrid
foi algo que atrapalhou um pouco o jogo e por isso que acabou acontecendo os gols. Como, tipo, assim, na hora de um contra-ataque rápido do Arsenal, acabou que o Bellingham voltou trotando aqui, ficando somente os dois, o volante Camavinga, mais o lateral esquerdo, que, que hoje foi o Alaba. Então, ficavam aqui e o Saka da forma que ele mais gosta de ficar, no 1 contra o Saka. Assim, quando o Saka ficava no 1 contra 1, era muito era muito provável ver o time entrando assim com um facão dentro da área e o Saka vindo para a linha de fundo. Tanto que teve literalmente uma jogada assim, onde o Saka veio para a linha de fundo, veio aqui para a linha de fundo, cruzou, o Odegaard não conseguiu, o Courtois não conseguiu defender, a bola passou. Infelizmente, o Rice, que estava aqui nesse momento, não acreditou no lance. Se ele tivesse acreditado no lance, provavelmente ele teria feito o gol. E acabou sobrando aqui no Martinelli, que finalizou, porém Courtois defendeu. Então, esses erros de recomposição do Real Madrid ocasionaram muito esse tipo de ataque, que é que normalmente o Arsenal ataca mais pelo lado direito por conta do Odegaard e do Saka, que tem uma combinação de passes muito boa. A tabela entre os dois são bem, bem executada. E foi algo que podemos se dizer que funcionou em alguns lances, por conta da recomposição mal feita pelo time do Real Madrid. E agora eu vou falar um pouco sobre os gols. Os gols em si. Vamos lá, vamos voltar aqui todo mundo normal. Tal. Time atacando dessa forma aqui, né? Foi uma hora que o Saka tava com a bola aqui na ponta, certo? E o Bellingham tava aqui. Porém, teve uma hora que o Odegaard, ele simplesmente ele fez essa ultrapassagem aqui, ó. Ele passou pra cá, veio entrando dentro da área. O Bellingham acompanhou, abrindo esse espaço aqui. Com isso, o Saka veio com a bola aqui e acabou sofrendo a falta. E foi aí que eu acho que a maior parte das pessoas que acompanham o futebol, que acompanham a Champions League, viram o que o Declan Rice fez. Uma cobrança de falta incrível, incrível. E se vocês verem bem, na hora da cobrança de falta, que foi basicamente aqui, eu vou colocar alguns jogadores qualquer aqui, só para fazer uma barreira. Basicamente aqui a falta, né? Então a barreira vem um pouquinho mais pra cá. Só para vocês terem ideia do como foi o gol, a questão do gol. O campinho não vai ficar tão bom assim, mas é só para vocês terem uma ideia base do que foi. Na hora que o Declan Rice estava se movimentando para ir caminhar até a bola para fazer a batida, o Odegaard foi acompanhando
para tampar a visão do Courtois. E até o momento que ele foi acompanhando, aí ele correu, ele saiu daqui. Depois que o Rice bateu, ele simplesmente saiu, porque já não precisava mais tampar a visão do Courtois. E acabou saindo o gol do Rice, que aliás foi o primeiro gol de falta dele na carreira. O futebol tem dessas histórias. Tá, vamos voltar pro time na posição onde estava todo mundo. Eu vou manter a formação, o estilo que o Arsenal atacava, porque eu vou focar mais nisso. Nesse vídeo eu vou focar mais de como o Arsenal atacou, como eu falei no início do vídeo. Eu não vou falar muito do que o Real fez na partida, eu vou focar nesse quesito. Então, o segundo gol foi após uma cobrança de escanteio, que a bola acabou sobrando aqui, né? O Saka foi levar e acabou sofrendo a falta do Camavinga, tanto que ele saiu da partida após esse lance, entrando pro Trossard aqui do lado esquerdo e o Martinelli vindo pro lado direito. E aí fomos o que a gente viu de novamente, o Rice indo cobrar a falta, e pelo que eu acho que todo mundo viu, que foi a barreira do Real Madrid, e mais à frente uma barreira feita por jogadores do Arsenal, onde podemos ver que eles estavam novamente tampando a visão do Courtois, e assim que o Rice bateu a falta, eles saem da barreira e abrem a barreira para a bola ir até onde foi. E foi mais golaço que o primeiro gol, porque foi uma batida perfeita. Como do primeiro gol também foi uma batida perfeita, mas o desse segundo gol foi magnífica. Não tenho nem palavras para dizer sobre essa cobrança. Então, esses foram os dois primeiros gols. Aí, o terceiro gol foi novamente de um contra-ataque que o Real Madrid sofreu. Tivemos um contra-ataque do Real Madrid, onde Luis Kelly tocou para o Rice. O Rice foi levando a bola. Acabou que o Mbappé, o Rodrigo estava bem recuado, né? Mas só que o Mbappé não voltou. O Mbappé nem o Vinícius Júnior não voltaram, abrindo esse espaço para que o Luis Kelly. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho mais. Abrindo espaço para que o Luis Kelly ficasse livre. Contanto, Rice tocou para Luis Kelly. Luis Kelly cruzou para Merino, que fez o gol. E basicamente esse foi o jogo. A partida do Arsenal foi incrível. Apesar que no primeiro tempo foi mais difícil eles conseguirem alcançar o êxito em suas jogadas, porque o Real Madrid estava mais descansado, estava conseguindo mais recompor melhor, mas a defesa do Real Madrid, sem a bola, às vezes eles tinham uma tomada de decisão errada, às vezes o Bellingham saía para marcar o Timber e acabava deixando o ponta, que no primeiro tempo era o Saka, livre. Ele ia pro contra o Alaba, e o Camavinga ele não podia sair de perto do Odegaard,
senão iria para fazer uma dobra de marcação. Não ia abrir espaço com o Odegaard e o Odegaard o Saka ia tocar pro Odegaard, o Odegaard ia cortar para dentro ou dar um passe pro Mikel Merino, que muitas das vezes ele vinha para cá, o Asensio acompanhava ele e o Rice passava livremente, então podia ser que o Odegaard ia fazer um lançamento aqui pro Rice, que ia estar sozinho dentro da área para fazer o gol, ou ele mesmo bater no gol, colocado ou cruzado, qualquer forma que seja. Então, na hora que tinha essa dobra de marcação, na hora que tinha esse erro de tomada de decisão por parte dos jogadores do Real, acabava que fazia com que o time sofresse esses ataques, que é a coisa que o Arsenal ama fazer, que é o 1 contra 1 com a chegada de seus meias mais avançados. Mas o centroavante, que na verdade é um falso 9, né, que atualmente o Arteta está usando por conta das lesões de Gabriel Jesus e Havertz, e com a chegada do ponto aqui do outro lado. Mas o lateral esquerdo aqui. O lateral esquerdo aqui normalmente é o Luis Kelly, que ele fica mais na entrada da área, e o Thomas Partey aqui na entrada da área também. O time do Arsenal é um time bastante ofensivo, onde normalmente ele usa essa disposição em campo. É um 4-3-3 que vira um 2-3-5, né? Podemos dizer assim. E basicamente esse foi o jogo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando do canal. Eu estou no começo, mas eu espero que vocês estejam gostando mesmo, estejam curtindo essa nova etapa. E deixa o seu like, compartilha, deixa o comentário também. Valeu, até a próxima.